Bom, outro assunto importante que a gente vai ter que tratar, já tratamos aqui várias vezes, mas na medida que a gente se aproxima do momento em que a nova legislação entra em vigor, a gente precisa estar atento a ela. Gentilmente, a doutora Daniela Chiarato está aqui e a gente vai conversar sobre terceirização. Daniela, obrigado pela gentileza. Prazer em conhecê-la, bem-vinda. Daniela, me explica primeiro o seguinte: o que é exatamente uma terceirização? Terceirização é o trabalhador ser contratado por uma empresa tomadora de serviços e repassar essa prestação de serviço por uma outra empresa. Bom, mas quando eu sou contratado como terceirizado, eu tenho carteira assinada, tenho direito a 13º, Vera, tudo isso ou não? Tenho direito a todos os direitos trabalhistas, tá? Sei. Quer dizer, eu não perco nenhum dos direitos por ser contratado por uma empresa que terceiriza ou se é aquela empresa original? Veja bem, aí é uma questão de costume brasileiro de se precarizar os direitos trabalhistas. O que a lei fala é que o trabalhador contratado pela empresa terceirizada tem direito aos mesmos direitos que o trabalhador contratado pela empresa diretamente. Quer dizer, a CLT vale para todo mundo? Vale para todo mundo. Agora, o que acontece na prática é que essa legislação não é respeitada. E aí sim acontece a precarização do trabalho e é por isso que a nossa Justiça do Trabalho cada vez mais recebe enormes reclamações trabalhistas por conta do tema da terceirização. Bom, então posso entender que o emprego é precarizado pode ser tanto pela terceirizada como pela não terceirizada? Exatamente, porque sempre houve esse receio de que os direitos não sendo pagos pela empresa contratante deveriam ser pagos por aquela que contrata a empresa de prestação de serviços de mão de obra. Então, por isso que é a tão chamada responsabilidade subsidiária. Se um não arcar, o outro arcará com as despesas. Sim. Quer dizer que então posso entender que, nesse caso, se eu sou um trabalhador terceirizado, eu tenho duas seguranças que alguém vai me pagar? Exatamente. É isso ou não? É a responsabilidade subsidiária. Se o meu próprio contratante, que é a empresa de prestação de serviços de mão de obra, não me pagar, aquele que contratar essa empresa, que no caso é o tomador de serviços, será responsabilizado. Entendo. Agora, no caso, eu posso, a partir dessa nova legislação, eu posso trabalhar em qualquer atividade ou aquela chamada atividade fim não pode ser... Isso caiu hoje, isso caiu. Isso caiu. Anteriormente a essa nova legislação, não era permitida a contratação nas atividades fim. Hoje, o projeto de lei já contempla que o trabalhador pode ser contratado para prestar serviço em qualquer atividade da empresa. Sei. Então, por exemplo... Inclusive nas atividades fim. Chamada atividade fim. Exato. Tá, então, atividade fim, suponho eu tenho uma empresa de, sei lá, uma oficina mecânica, a atividade fim é consertar carro. Eu podia contratar a pessoa que limpava a oficina mecânica, mas não podia contratar terceirizado mecânico. Agora pode. Exato. Quer um exemplo mais prático disso? Sim. Antes escola, não poderia terceirizar a contratação do professor, porque o professor que presta o ensino é a atividade fim. Hoje, a legislação já permite que o professor seja contratado de forma terceirizada. Bom exemplo, eu não tinha chegado até isso. Entendo. Pode contratar o professor? Pode contratar o professor. A legislação está permitindo. Mas aí entra-se na questão se é viável ou não essa contratação de forma terceirizada. Por quê? A lei fala que eu só posso contratar o terceirizado pelo prazo de 180 dias, prorrogáveis por mais 90. Então, em tese, o limite total dessa contratação é 9 meses. Será que me é interessante? Será que eu posso ter um professor que só pode ficar na minha sala de aula 9 meses? E o restante do período letivo? Aí eu sou obrigada a trocar, porque senão eu gero vínculo. E aí eu sou obrigada a trocar. E como é que fica a prestação de serviço de ensino com os alunos que são consumidores? Quer dizer, então, depois de 9 meses, se não for trocado o funcionário... É considerado vínculo de trabalho direto com a empresa contratante. No caso aqui que nós estamos falando, professor, com a escola. Com a escola, exatamente. Aí ele passaria a ter 2 vínculos? Não, o vínculo é um só. É um só? É um só. Sim, ele deixa de estar vinculado à terceirizadora e passa a ser da escola. E passa a ser, exato, o funcionário contratado direto pela escola.
Realmente na escola vai ser um problema. Porque o ano letivo tem mais de 9 meses. Um ano letivo tem mais de 9 meses. E se a gente for falar em qualquer ramo, porque veja, a partir do momento que uma empresa coloca um funcionário e ele engrena no esquema da empresa, em toda a estratégia da empresa, quando chega a 9 meses eu sou obrigada a trocar. Então, a empresa nunca vai ter continuidade, né, na prestação de serviço que ela oferece. Porque em 9 meses eu sou obrigada a substituir esse trabalhador. Entendo. Agora, ela pode optar por contratá-lo. Ela pode optar. Se ele for um bom funcionário, exato, a produtividade dele é alta, exato, o professor, os alunos gostam dele. Exato. Ela pode contratar. Pode, mas ela tem um prazo. Ela tem prazo? Exato, porque a legislação não permite que ele seja contratado, senão é considerado vínculo desde o início do contrato de trabalho. Desde o primeiro dia que ele começou a trabalhar lá? Exato, senão descaracteriza aquele contrato de prestação de serviço. Quer dizer, necessariamente ela vai ter que demiti-lo? Necessariamente ela tem que aguardar finalizar o contrato de prestação de serviço terceirizado, aguardar o período... Quanto tempo é? 90 dias. Nossa, aí não dá. Para professor não dá. Só depois recontratá-lo. Exato. Para professor não dá. Esses detalhes que você está dizendo, eu também não conhecia, imagino que as pessoas também não conheciam. Também não. As pessoas acompanharem isso com bastante cuidado. Tanto quem contrata como quem é contratado. Exato. Alguns setores a gente vê até uma viabilidade melhor dessa contratação. Sim. Agora, em outros segmentos, a gente vê que é uma situação muito difícil, como, por exemplo, é o caso do professor. Realmente. Né? Porque acho que quando é uma atividade de tempo determinado, né, aí tudo bem. Sim. Sei lá, 3 meses, 6 meses. Nos picos, né? Nas campanhas de Páscoa, de Natal... É super viável a contratação, até a terceirização. Para quem está fora do mercado de trabalho, vem a movimentar o mercado, né? Então, ou seja, eu não consigo um trabalho, eu estou muito tempo fora do mercado de trabalho, a terceirização vem propiciar isso. Por quê? Para o empregador, eu passo a ter condições de contratar esse funcionário de forma lícita, que antes ficava à margem, né, da contratação, não recebia seus direitos, não tinha o seu registro em carteira de trabalho. Hoje a legislação veio permitir isso. Por outro lado, eu tenho certos impeditivos que não são tão atrativos. Sim, por exemplo? Justamente esse caso. Para a empresa não é tão interessante contratar para atividade fim, justamente porque eu tenho o impeditivo do prazo. Eu não tenho continuidade na prestação de serviços. Entendi. Então, talvez para a empresa seja melhor ela contratar aquele que faz atividade fim. Exatamente. Não é isso? A gente vai continuar na mesma situação que hoje nós estamos. Interessante. Tatiana, tem mais uma pergunta a fazer, a gente vai fazer daqui a pouquinho na rede social. Claro, okay? Claro. Bom, daí então a participação da doutora Daniela trazendo outras informações, eu sou leigo no assunto, eu não sabia também, em relação à contratação da atividade fim, da pessoa terceirizada, né? E na medida que isso for acontecendo, logicamente a gente vai chamar a atenção sua e a nossa também, tanto para as pessoas que contratam como para as pessoas que são contratadas.